Grave o estado de saúde da jovem de 21 anos que foi vítima de atropelamento e sofreu várias fraturas pelo corpo. O ex-marido dela passou com o carro por cima dela várias vezes. A Anne Gomes é quem atualiza essa informação pra gente. Seja bem-vinda, Anne. Seja bem-vinda, Anne, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao Povo na TV. Oi, Flávio, bom dia para você, bom dia para os amigos do Povo na TV. Nós estamos aqui agora ao vivo no Hospital de Trauma da capital, 11 horas e 13 minutos, para trazer a informação sobre o estado de saúde dessa mãe, dessa mulher vítima dessa tentativa de feminicídio. Eu estou ao lado do Dr. Laércio, que vai trazer para nós as últimas informações sobre o estado de saúde dela. Chegou grave, né? Depois de passar pelo procedimento, permaneceu ainda nesse quadro. Até o começo do dia, essa era a informação. E agora, doutor Laércio, como é que ela tem respondido a esse atendimento? Bom dia. Bom dia, Anne. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos. Lamentavelmente, essa jovem mãe, com esse trauma grave, ela já passou por 2 procedimentos cirúrgicos, ainda se encontra na unidade de terapia intensiva e a condição clínica ainda é grave. Houve alguma melhora uma vez que foi operado, foi contido o sangramento, mas é uma condição clínica ainda grave porque houve uma grave lesão no pulmão esquerdo. Mas todas as medidas de tratamento, todas as medidas de suporte, em todos os sentidos, tanto de exame quanto de cirurgia e também de assistência em terapia intensiva estão sendo aplicados e cremos em Deus que tiraremos essa jovem mãe para ela possa voltar ao seu convívio familiar. Doutor Laércio, para que as pessoas possam entender esse quadro de gravidade, ele é um pouco até imprevisível, né? Então a gente precisa aguardar mesmo essa resposta do tempo a esses procedimentos. 2 cirurgias, ainda não há certeza se ela possa precisar de uma outra cirurgia, até não está descartado. Exato, não está descartado dada a gravidade da lesão. Embora a lesão hepática tenha sido muito grave, foi feito os procedimentos cirúrgicos, contido o sangramento, dessa parte está resolvida. Mas a parte do pulmão, que é onde, obviamente, realiza-se as trocas de oxigênio e gás carbônico, ou seja, o pulmão precisa estar funcionando adequadamente, e não é só cirurgia que resolve, isso leva um certo tempo. De forma que toda a conduta em terapia intensiva está sendo mantida, ela está sob sedação e também sob efeito de medicação para não sentir dor e assim segue-se no tratamento. Mas ela está respondendo positivamente a esse tratamento, é uma bênção. Graças a Deus. Uma última dúvida para a gente finalizar. O senhor fala muito sobre esse trauma abdominal. Ela nesse atropelamento também teve lesões nos membros inferiores, mas eles foram preservados até o momento? Sim, os membros inferiores foram preservados. Houve uma lesão também de bacia, mas não de tratamento cirúrgico. O maior problema realmente foi no abdômen e no tórax com comprometimento pulmonar. Muito obrigada, doutor Laércio. Parabéns pela competência de todos que compõem a equipe do Hospital de Trauma da capital. A gente segue acompanhando, trazendo as informações do quadro de saúde dessa mãe. E Flávio Machado, como bem destacou o doutor Laércio, torcendo muito pela recuperação dessa paciente, que está tendo todo o suporte possível para que ela possa, sim, se restabelecer e sair dessa. Vamos continuar nessa torcida. Volto contigo. Obrigado, Anne. Você fez a pergunta que eu queria fazer, se havia algum comprometimento em relação às pernas dela. Porque num primeiro momento a gente recebeu a informação de que esse carro aí do ex-marido dela, esse aí, ó, o Danilo, ele tinha passado pelas pernas dela várias vezes e tal. E aí havia uma preocupação em relação ao comprometimento das pernas, se ela ia continuar andando, se ela, uma vez recuperada, ia perder os movimentos das pernas ou não. Mas a notícia é boa nesse sentido, em se tratando de mobilidade, para que ela possa preservar os membros inferiores. Em relação à bacia, também não é tão grave quanto a lesão que ela tem nesse momento no pulmão, o que é muito sério. Mas vamos combinar que depois de tudo que ela passou, depois de todo o trauma, ela está indo bem, está cada vez mais forte e a gente vai acompanhando esse caso porque é muito, muito grave isso que aconteceu. Esse aí é o Danilo. Para você que não está acompanhando, o Danilo tem 25 anos de idade, é o ex-marido dela, ela tem apenas 21 anos, eles têm 2 filhos e ele, num rompante, segundo ele, acabou passando com o carro várias vezes por cima dela, passou por cima das pernas, pelo abdômen e foi uma cena terrível. Ele, inclusive, chegou a ser agredido por populares. Ele, inclusive, foi encaminhado para um presídio que tem uma ala em que ele possa ter um acompanhamento, que ele sofreu um ferimento na cabeça. E é muito importante que a gente acompanhe esse caso. A gente foi com o Michel ao vivo, com a Anne ao vivo, trazendo informação para você. E agora, a Poliana Sorrentino está ao vivo num trabalho conjunto das forças de segurança da Paraíba. Foram liberados aí pela Polícia Federal, que desarticulou os grupos criminosos que são especializados, gente, no contrabando
contrabando de cigarros e eles ainda aplicavam crimes de lavagem de dinheiro aqui no estado. Essas práticas aconteciam aqui em João Pessoa, Cajazeiras, Souza, Catolé do Rocha, Patos e Sumé. A Poliana Sorrentino traz a informação ao vivo pra gente, direto da sede da Polícia Federal. Bom dia, Poliana Sorrentino, seja bem-vinda ao Povo na TV. Oi, Flávio, obrigada. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o programa O Povo na TV. Estamos ao vivo aqui direto da Polícia Federal, a sede que fica localizada na capital paraibana. Já vamos conversar direto com o Cléo Mazotti, ele que é coordenador geral da Polícia Fazendária, que vai passar uns detalhes para a gente a respeito dessa operação. Afinal de contas, esse grupo criminoso, doutor Cléo, já estava atuando há pelo menos 10 anos. De que forma que vocês conseguiram chegar até parte, dessa organização criminosa? Bom dia para o senhor. Muito bom dia. Exatamente. A Polícia Federal tem detectado que a região Nordeste ela não está alheia ao contrabando de cigarros, com toda a perniciosidade que isso traz, evasão fiscal, efeitos para a saúde pública. Então nós detectamos que uma organização criminosa muito grande atuava aqui. No bojo da investigação, percebemos que essa organização criminosa não atua de hoje, atua há pelo menos uma década e nos últimos tempos trazendo uma grande quantidade de cigarros da região norte, que vem da América Latina, de países do Suriname, Trinidad e Tobago, entrando no Brasil pelo Pará e vindo pelo modal marítimo aqui para a região Nordeste. Que chamou a atenção aqui por parte da imprensa a respeito de uma apreensão que aconteceu já no estado da Paraíba relacionada a 40 toneladas de cigarro, Flávio, que veio de forma marítima. Então era um contrabando aí de forma totalmente organizada e utilizando então a parte marinha, vamos dizer assim, para que essa mercadoria chegasse de forma ilícita aqui no nosso estado. Exatamente, estava se utilizando o modal marítimo, onde tem uma possibilidade de transporte enorme de cargas. Essa apreensão ela foi histórica, um volume absolutamente expressivo, são 40 toneladas de cigarro, e esse cigarro ia ser introduzido, ia ser vendido nos atacadistas e varejistas aqui da região Nordeste, e essa operação ela pegou não só essa logística de entrada e de transporte, como também quem recebia, quem revendia e quem lucrava, utilizando também processos de lavagem de dinheiro, introduzindo o dinheiro em produtos lícitos, em mercado lícito, buscando a lavagem e também a evasão de divisas por meio de um grupo que havia no Rio Grande do Sul. Então foi uma operação muito completa, que desarticulou 7 núcleos de uma organização criminosa bastante grande e que dominava o comércio de cigarros na Paraíba, e cigarros ilícitos, na Paraíba e na região Nordeste. Doutor Cléo, muito obrigada, bom trabalho para o senhor. Ao meu lado também, o doutor Hamilton Cabral, ele que é delegado da Receita Federal. A gente pode iniciar falando em relação aos tributos, essa mercadoria ilícita que estava chegando, e vocês aqui já passaram também até mesmo um levantamento de que só esse ano na Paraíba vocês já localizaram, já identificaram 100 toneladas dessas mercadorias, que são esses cigarros contrabandeados através da Receita Federal, realizando esse trabalho super importante. É um problema também de saúde pública, porque não se tem um controle de toda essa mercadoria que está chegando, não tem uma inspeção dessa mercadoria. Bom dia para o senhor. Bom dia a todos que nos acompanham. Realmente, a Receita Federal entrou nesse trabalho em conjunto com a Polícia Federal, onde ela fez toda a avaliação econômico-financeira desses órgãos, enfim, dessas pessoas, dessas empresas. E aí é importante destacar os tributos que deixam de ser arrecadados com essa introdução de forma ilícita desse cigarro, já que esses cigarros jamais poderiam entrar no território nacional. Além da gente ter um prejuízo, um prejuízo nos tributos, você também tem um prejuízo na saúde pública. E há que se destacar também que o dinheiro advindo dessa atividade ilícita, ele vai voltar para o mercado de forma ilícita e bem destacada aqui pelo Ministério Público, de forma lícita, para quê? Para entrar no nosso mercado, e aí vai haver uma concorrência desleal. Então, a gente não só tem a sonegação de tributos, que esse dinheiro com certeza ia para a área de educação, saúde, segurança, mas também a questão da saúde pública e também a introdução desse dinheiro de forma lícita para o mercado lícito vai
criar uma concorrência desleal para aqueles outros mercados que já existem aqui, que pagam seus tributos corretamente, que empregam pessoas. Então é importante que a sociedade entenda que esse tipo de produto é um produto que não deve ser comercializado, não deve ser utilizado, não deve ser consumido, não só por questões de falta de pagamento de tributo, mas por questões também de saúde pública e do próprio mercado de uma forma geral. Delegado, muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para o senhor. A gente agradece, está seguindo aqui também para conversar com o superintendente da Polícia Federal. Estamos ao vivo aqui no programa O Povo na TV, o doutor Marcelo Ivo de Carvalho. Primeiro, eu gostaria que o senhor me fizesse um balanço, né? Quantos mandados de busca e apreensão realmente foram realizados, de prisão também. Parte dessas prisões aconteceram aqui no estado da Paraíba, em quais cidades que aconteceram? Bom dia para o senhor. Bom dia a todos. Nós cumprimos 60 mandados de prisão com 250 policiais federais em diversos estados da federação, Pará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Goiás, Distrito Federal e Rio Grande do Sul. Temos 4 mandados de prisão que foram expedidos, desses 4 cumprimos 3 indivíduos encontram-se foragidos, estão sendo procurados pela polícia. A Justiça Federal expediu uma ordem de bloqueio e apreensão de 1 bilhão em bens, né, considerando aí a expressiva movimentação que esse grupo mantinha. Durante as investigações foram analisadas 128 contas bancárias, 400 instituições, movimentação que foi analisada é de aproximadamente 3,9 bilhões de reais. Houve ainda, durante o cumprimento dos mandados, apreensão de criptoativos, aproximadamente 500 milhões, né? Essa era uma das formas que eles utilizavam ali também para a movimentação desse dinheiro. Foram apreendidas armas também, uma das pessoas foi presa em flagrante por porte ilegal de armas, carros de luxo, joias, aproximadamente 200 semoventes avaliados em aproximadamente 1 milhão de reais. E agora, a partir dessas apreensões, análise de documento, de telefones celulares, computadores, daremos continuidade aí ao trabalho investigativo com o objetivo de investigar outras pessoas envolvidas. No caso dessa organização, tínhamos 2 núcleos, um núcleo que era responsável pela lavagem de dinheiro, o outro pela compra, introdução do cigarro no país, transporte, né? O transporte, a característica que havia, que era feito por via marítima, com o objetivo de dificultar o trabalho de fiscalização e também considerando aí a facilidade de transportar grande volume de carga por meio de barcos, né? Associada a essa operação, teve uma apreensão aqui no estado do Paraíba, considerada uma das maiores da história da Paraíba, 40 toneladas de cigarro em 2 barcos pesqueiros. Foi feita uma operação em conjunto com a Marinha, em que nós apreendemos essas 2 embarcações. Foram presas 11 pessoas que estavam nessas embarcações, e essas embarcações pertenciam a um grupo que era especializado na logística desses cigarros, né? E temos ainda agora o objetivo principal de descapitalizarmos, né, esse dinheiro que vai ser apreendido, disponibilizado, ele deve ser perdido, né, uma vez que aparentemente não possui qualquer tipo de lastro. Dentre os investigados, vemos pessoas com movimentação expressiva, né? Somente um investigado tinha movimentado já 200 milhões de reais, um outro investigado 80 milhões de reais, né? Então, somente uma pessoa, né? Temos alguns alvos que são considerados principais e são considerados os chefes dessas organizações, né? Que eram compostas por vários núcleos, né? E cumpre ressaltar aí os prejuízos, né, que são causados aí por essa atividade, considerando que muitos impostos não são recolhidos, existe ainda o risco para a saúde pública de quem utiliza esse cigarro, considerando também que não existe nenhum controle, né, na confecção, né, desses cigarros. Eles são feitos em outros países, muitas vezes já são feitos com o objetivo de serem contrabandeados, né? Existe um atrativo para a compra desses cigarros, que é o preço. São produtos baratos, eles custam a metade do preço de um cigarro convencional da mesma categoria, e as pessoas acabam indo pelo preço também, sem pensar nos danos que isso ocasiona, né, para o erário, nem para a sua própria saúde.
Muito obrigada, superintendente. Bom trabalho para o senhor, para toda a sua equipe, superintendente da Polícia Federal, Marcelo Ivo, dando esses esclarecimentos. A coletiva acabou agora há pouco e é isso, viu, Flávio? Realmente uma grande organização criminosa, atuando não só aqui no estado da Paraíba, como em outros estados da região nordestina. Eu volto com você. Obrigado. Olha, Poliana, eu fiquei muito impressionado com os números. Gente, 40 toneladas, bilhões de dinheiro. Gente, é muita movimentação financeira. Isso aí não é só cigarro. Você pode ter certeza que não é só cigarro. Olha só a quantidade, gente. 40 toneladas de cigarro. Se você pega aqui um maço de cigarro, o peso é muito pequeno, muito baixinho. Se você juntar 40 toneladas de cigarro, realmente é muito dinheiro. E aí você pensa, é só o cigarro? Não. Isso aí tem lavagem de dinheiro, tem drogas, uma série de coisas ilícitas que estão aí dentro desse contexto. Parabéns ao trabalho da Polícia Federal, porque é muita gente envolvida. Você viu vários estados, gente do Nordeste, gente lá do Rio Grande do Sul, enfim. Parabéns ao trabalho da Polícia Federal de desarticular essa quadrilha, porque vou te contar, se ninguém falou de dinheiro pequeno não, ninguém falou de mil não, é sempre milhão, bilhão, é muita gente envolvida, muito dinheiro, e aí a gente vai continuar acompanhando. Parabéns ao trabalho da Polícia Federal em relação a isso. E você ainda vai ver no programa de hoje os destaques de hoje aqui no Povo na TV. Gente, noite